Vamos a mais uma leitura bioquímica. O nono tema é integração do metabolismo e regulação das principais vias metabólicas. Metabolismo, do grego metabole, significa mudança ou troca. É o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior de um organismo vivo. Todas as reações químicas que ocorrem nas células, as quais são responsáveis pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes nas células e constituem a base da vida, tornando possível o crescimento e a reprodução, e mantendo as suas estruturas e adequando as respostas celulares ao ambiente. As reações químicas do metabolismo são organizadas em vias metabólicas, que são uma sequência de operações bioquímicas, onde o produto de uma reação é utilizado como reagente da reação subsequente. As enzimas regulam as vias metabólicas em resposta à mudança no ambiente celular ou a sinais de outras células. Catabolismo oxidativo envolve a degradação de moléculas complexas e nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. A quebra dessas moléculas conduz à formação de moléculas simples, como o ácido lático, etanol, dióxido de carbono, ureia e amônia. Geralmente, a energia química liberada nas reações catabólicas é capturada na forma de ATP. Uma vez que o metabolismo é oxidativo, uma fração da energia química pode ser conservada na forma de elétrons de alta energia, que são captados por coenzimas NAD e NADP+. O NAD+, e o NADPH. Essas duas coenzimas reduzidas tomam parte em diferentes rotas do metabolismo e, de fato, a redução de NAD é um importante aspecto do catabolismo, enquanto a oxidação do NADPH é um importante aspecto do anabolismo. Anabolismo é uma instância do metabolismo que destaca o processo de síntese de moléculas complexas, como proteínas, lipídios e polissacarídeos. O ATP produzido por reações catabólicas é a fonte de energia para a biossíntese. Além disso, o NADPH é um excelente doador de elétrons de alta energia para reações redutoras do anabolismo. Interação do anabolismo e catabolismo. Apesar de seus papéis diferentes, são vias que se interrelacionam. Os produtos de uma via vão atuar como substrato de outra via. Muitos metabólicos são compartilhados entre dois processos e os precursores necessários para as vias anabólicas são encontrados entre os produtos do catabolismo. Gerenciamento das vias. As células gerenciam as vias anabólicas e catabólicas de duas maneiras. Uma, mantendo uma forte regulação das vias, de modo que as necessidades metabólicas possam ser atendidas rapidamente.
Segunda forma, compreendendo a compartimentalização das vias anabólicas e catabólicas em diferentes locais das células. Por exemplo, as enzimas responsáveis pelo catabolismo de lipídios, oxidação de ácidos graxos, estão contidas no interior das mitocôndrias. Em contraste, as enzimas relacionadas com a biossíntese de ácido graxo estão presentes no citosol. Catabolismo. As vias catabólicas formarão poucos produtos finais. Ao examinar as principais vias metabólicas de obtenção de energia no metabolismo aeróbico de uma célula eucariota, as substâncias complexas, como proteínas, lipídios e carboidratos, são convertidas essencialmente em NH3, CO2 e H2O, por meio de uma sucessão de reações enzimáticas, controladas de modo eficiente e preciso. O catabolismo aeróbico consiste em 3 fases. Na fase 1, as moléculas são reduzidas a seus respectivos blocos de construção. Na fase 2, os elementos que sofreram a cisão na fase 1 sofrem outro nível de degradação para produzir produtos ainda mais simples de intermediários metabólicos. Exemplo: glicose, polissacarídeo, piruvato, acetil-CoA. Os aminoácidos sofrem desaminação no ciclo da ureia. Produz elementos intermediários do ciclo do ácido cítrico, inclusive acetil-CoA. A oxidação dos ácidos graxos no ciclo da beta-oxidação produz acetil-CoA e para suprir o ciclo do ácido cítrico. Note-se que a metabolização de lipídio, proteína, carboidrato converge para a formação de acetil-CoA. A última fase do catabolismo aeróbico. O grupo acetil do acetil-CoA são processados no ciclo do ácido cítrico por meio de sucessivas reações enzimáticas, que têm como propósito remover elétrons que são captados por aceptores universais de elétron, FAD e NAD. Esses elétrons são utilizados para a formação de um potencial de ação energético, capaz de produzir ATP em um processo conhecido como fosforilação oxidativa, cujos pontos finais são água e dióxido de carbono. A fase 3 do catabolismo produz a maior parte de energia originada pelas células e é uma operação bioquímica de extrema importância para os processos celulares. Intermediários anfibólicos. Algumas vias do metabolismo intermediário, como o ciclo do ácido cítrico e muitos outros metabólitos de outras vias, têm duplo efeito, pois servem de substrato tanto em reações anabólicas quanto catabólicas. De fato, o ciclo do ácido cítrico produz precursores para a biossíntese de aminoácidos e ácidos graxos, mas esses compostos, quando oxidados, podem servir como combustível para o próprio ciclo. Controle enzimático. As enzimas são importantes pontos de regulação do metabolismo, através dos mecanismos de controle. Controle alostérico. Não sofrem modificações covalentes. Catalisam reações irreversíveis no início das vias metabólicas. As enzimas alostéricas são sensíveis reguladoras do metabolismo. Os metabólitos que modulam as funções de uma enzima alostérica são chamados de reguladores alostéricos, podendo ser positivos ou negativos. É frequente que produtos finais de vias metabólicas
atuem como reguladores alostéricos negativos de enzimas que catalisam reações-chave. Assim, quando a concentração do produto final aumenta, ele age inibindo as enzimas alostéricas, para evitar seu acúmulo e vice-versa. Modificação covalente ocorre por meio de fosforilação e desfosforilação e consiste em uma forma rápida de regular o fluxo de uma via metabólica. Expressão gênica. As demandas metabólicas podem modular a expressão gênica para enzimas chaves em determinadas vias metabólicas, modificando assim a concentração dessas enzimas na via. Este é um mecanismo regulatório a longo prazo. Enzimas constitutivas e induzíveis. As constitutivas existem em concentrações constantes nas células. Induzíveis são aquelas que se elevam ou diminuem em razão das demandas metabólicas. Bom, agora nós vamos falar rapidamente das principais vias do metabolismo. A glicólise ocorre no citosol, onde a quebra de glicose em duas moléculas de piruvato com geração de ATP e NADH. Ela é regulada pela enzima fosfofrutoquinase 1 e inibida por ATP. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ocorre na mitocôndria a partir da oxidação de uma molécula de acetil-CoA a duas moléculas de dióxido de carbono, com formação de GTP, NADH e FADH2, regulado pela isocitrato desidrogenase, inibida por ATP e NADH. Vias das pentose fosfato. Ocorre no citosol, havendo conversão de glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato e geração de NADPH, ativado por NADP+, regulada por glicose 6-fosfato desidrogenase. Gliconeogênese ocorre parte no citosol e parte na mitocôndria, onde temos a síntese de glicose a partir de precursores não glicídios, como lactato, glicerol e aminoácidos. É ativada pela acetil-CoA, regulada por piruvato carboxilase. Síntese e degradação de glicogênio ocorre no citosol, onde a glicogênio sintase é ativada por insulina e inibida por glucagon. A degradação ocorre por fosforólise. A fosforilase é ativada por glucagon e epinefrina, inibida por insulina. Oxidação dos ácidos graxos ocorre na mitocôndria, onde a remoção da unidade de dois carbonos, como acetil-CoA, rendendo FADH e NADH2, regulada pela carnitina aciltransferase 1 e inibida pela manolil-CoA. Síntese de ácidos graxos ocorre no citosol, onde a adição de uma unidade de dois carbonos derivados de acetil-CoA, usando o poder redutor do NADPH, ativado por citrato, acetil-CoA e ATP, regulada por acetil-CoA carboxilase. Essa foi a 9ª leitura. Obrigada e até breve.